Olá, bom dia. Oi para todo mundo que está entrando. Oi para você que está vendo essa gravação. Uma live aí. O nome da live hoje é Protagonizar a própria vida é um chamado que não vai se calar. Vamos falar disso? É um assunto que a gente tem que falar para sempre, né? Então vamos falar hoje, mais uma vez. E bem-vindas todas. Oi, gente, que bom que vocês estão chegando. Bom dia. Beijo para todas vocês. Sejam muito bem-vindas. Para quem está chegando aí que eu já conheço, meus beijos, meu agradecimento. Se você está chegando aí e não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Lebier. Eu sou analista junguiana, educadora. Faço aí um trabalho bacana aqui nas redes sociais, tentando compartilhar os meus processos, meus estudos, minha vida, e também sou autora de alguns cursos online para mulheres, cursos que levam, né? Não tentam, que levam aí conceitos diferentes, né? Mais maduros para mulheres interessadas em, como eu digo, revolucionar a própria vida, né? Que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, mulheres que estão buscando ser protagonistas das suas vidas, que estão buscando as transformações, que sabem que tem alguma coisa a mais para fazer, né? Que sentem aquela sensação tipo assim, nossa, eu tenho uma outra fase da minha vida, eu tenho alguma coisa aí que eu preciso atravessar, que eu preciso saber, que eu preciso ir, né? E às vezes a gente se perde, às vezes não, né, gente? A gente se perde mesmo, é normal. Mas eu trabalho para essas pessoas que são interessadas em, né, protagonizar, em revolucionar, em se transformar, em ter coragem de ver o que tem ali mais para frente que está chamando elas, né? Então sejam muito bem-vindas todas, que bom que vocês estão por aí. Vamos lá. Vou pedir, né, daquele meu jeito que eu sempre peço a colaboração de vocês para vocês mandarem coraçõezinhos aí na live. Mandem uns corações ou escrevam alguma coisa, porque a live sobe, né, e é entregue para mais gente. É uma colaboração que eu peço para vocês sempre, já agradeço desde já. Tá bom, gente? Vamos lá. Eu quis fazer essa live também com esse título porque eu acho que ficou uma semana muito interessante para a gente falar disso por causa da morte da Rita Lee. Né? Rita Lee, que foi uma mulher que protagonizou a própria vida, eu vou falar um pouquinho já disso, e que eu acho que mexeu com todas nós, né? Desde o dia que ela faleceu, imediatamente a gente começou a ver nas redes sociais tantas homenagens e tantas falas de lembranças e de inspirações que ela deixou, né? Com as músicas, com as atitudes, com as falas dela, com as entrevistas, enfim. E eu li tanta coisa bacana, eu li textos, eu li depoimentos, eu li pessoas admirando, homenageando a Rita Lee. Eu mesma escrevi um texto, né, falando dela. Lógico, né, eu sou uma mulher de 53 anos, então eu passei a minha adolescência inteira ouvindo Rita Lee, né, ela embalou muitos namoros e muitas bagunças minhas, e sempre foi muito legal escutar Rita Lee e essa geração, né, de músicos ali, dessas mulheres, porque, gente, quem nasceu ali nos anos 60, 70, 80 sabe muito bem como era difícil, né, para uma mulher se posicionar, se ainda é difícil uma mulher protagonizar, se posicionar, ganhar voz, ainda é nessa sociedade patriarcal. Imagine ali quando Rita Lee estava, né, tentando quebrar essas coisas todas, né? E eu queria falar um pouco desse movimento todo, né? Vocês viram que a Rita Lee mexeu com a gente. Quanta gente que falou, nossa, eu chorei, eu fiquei chateada, né? E essas coisas mexem quando os famosos morrem, né? Quando um famoso ou uma famosa morre, assim, alguém que a gente gostava, a gente fala, nossa, mas uma sensação assim de tristeza, como se tivesse alguém muito perto da gente, né, ido embora, como se a gente tivesse envolvida naquela história daquela pessoa, e na maioria das vezes a gente nunca nem viu a pessoa, né? É uma coisa louca. Eu quero pegar esse gancho porque eu acho que a morte da Rita Lee, ela mexeu tanto com as mulheres, porque todas nós temos esses aspectos que a Rita Lee também tinha e com os quais ela mexeu muito.
que é o tal do chamado para protagonizar a própria vida. Também, né, fiz um trava-língua, protagonizar a própria. Voltando aqui, gente, mexe mesmo com a gente, porque as músicas, as atitudes, né, as revoluções, as bandeiras que ela levantou são aspectos e são chamados e são pedidos da psique humana. Então, eu, você, Rita Lee, Dri, Lu, Adri, Jéssica, Luísa, todo mundo que eu tô vendo que tá entrando, que tá aqui, vão ter isso. A gente vai chegar em alguns momentos e muito parecidos de idade também, né? Que a gente começa a ter esses chamados. Isso é muito da necessidade humana, né? Não tem aí jornada de herói, não tem aí tantos estudos sobre psique humana. A gente tem necessidades, comportamentos, buscas similares. Lógico que cada uma vai ter o seu jeito de ir para aí, né? De receber esses chamados e de preencher ou não esses chamados na vida, sim, mas a gente tem chamados muito parecidos. É por isso que a gente se entende, é por isso que a gente se une, é por isso que é importante, né? É por isso que os estudos da psicologia são tão importantes, porque foram pessoas, né? Freud, Jung, Lacan e toda essa galera foram pessoas que estudaram esses comportamentos que em algum lugar de nós eles acabam se alinhando, né? Eles são parecidos. E Rita Lee mexe com a gente porque ela é lá, né? Ela é dos anos 40, acho que ela é de 47, 48, por ali, né? Ela foi uma mulher que eu vi muitas entrevistas dela, né? Porque também veio tanto material à tona, muito bacana. E ela falou dos 40 anos, né? Do chamado dos 40 anos, desse começo de maturidade. Ela falou muito nisso, como que ela queria também, nesse começo de 40, ali 45, quando ela deu algumas entrevistas, ela falou muito sobre que ela estava mais interessada agora na feiticeira, né, no aspecto feiticeira dela. Isso é muito simbólico, é muito interessante. Vocês aí que estão comigo, a maioria do meu público aqui é 35, 40, 45 anos. Então, assim, a gente sabe muito bem que essa chegada perto dos 40 ali, vou generalizar aqui para 40 para ficar mais fácil, mas sintam-se incluída as que vêm antes e as que vêm depois dos 40 ali. Esses chamados, gente, ali perto dos 40 anos, ele é muito forte, ele é muito sério, ele é muito importante, né? É a hora que Jung chama, né, que a gente começa a entrar na segunda metade da vida. Tem algumas pessoas que falam do amadurecimento, metanoia, metade da vida. Você pode chamar como você quiser, mas esse chamado vai gritar dentro de você também. Se é que já não está gritando, na maioria de vocês deve estar já, né? Levanta a mão aí, gente, quem já sabe que tem alguma coisa muito forte, muito estranha. Em algumas vezes eu vou usar essas palavras. É estranho, é confuso, para algumas é novo, mas para todas nós é uma coisa forte que começa a acontecer com a gente ali por volta dos 40 anos. Que é uma confusão, é um grande questionamento da vida, é uma grande angústia, são dúvidas de, meu Deus, eu fiz uma vida até aqui e agora tudo aquilo que eu sonhei, que eu batalhei para ter, você começa a olhar para aquelas coisas e você começa a ficar em dúvida se aquilo valeu, se aquilo é para você. Você fica com medo de ter colocado as mãozinhas. É isso aí, gente. Então, é muito assim. Eu passei tanto por isso, mas assim, eu passei classicamente por isso. E eu começava a olhar a minha vida e falava, meu Deus, mas eu batalhei, eu fiz, eu me envolvi, eu estudei, e agora eu olho para tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, que eu construí, e eu falo, tá, mas eu acho que não é isso que eu quero. E daí vem um pânico, né? Vem um pavor, vem um medo, vem uma sensação de derrota, uma sensação de inadequação, uma sensação de, meu Deus, como que eu vou fazer
como que eu vou jogar isso fora ou perder tudo isso? É ou não é, gente? Vocês sabem o que eu tô falando? Tô vendo várias mãos levantadas, várias pessoas dizendo que é assim mesmo. E é um momento que muita gente quer o quê? Perto dos 40 ali, para cima e para baixo. É um momento que as pessoas falam, eu não aguento mais meu trabalho. É um momento que as pessoas falam, esse casamento aqui não tá legal para mim. É um momento que as pessoas falam, nossa, mas eu não quero mais ter esse estilo de vida que eu tinha. Momento que valores começam a mudar dentro da gente. Só que eu tô falando dessas coisas e eu lembro muito bem que o meu chamado começou ali com 38 para 40, né? Hoje eu tô com 53. Eu já tinha algumas inquietações antes, com meus 35 ali, já tinha sim. Mas os 38 eu lembro muito bem, porque várias coisas acontecendo quando eu tinha 38 anos. Eu terminei um grande relacionamento, por exemplo, né? Um relacionamento de anos, quase 15 anos. Eu olhei e falei, cara, não, né? E dá muito medo. Eu tô falando que esses chamados todos que vêm, eles angustiam a gente, eles fazem parte, né? Desse chamado para protagonizar a própria vida, mas ele não é uma coisa que é fácil de encarar, né? Eu sei, porque eu lembro bem tudo que eu passei, as angústias, né? Os medos, os pavores e as sabotagens e tudo aquilo que... e eu estava muito sozinha, não tinha tanto apoio, né? De terapias, da psicologia, de redes sociais, esse monte de conteúdo que a gente tem acesso hoje, que ajuda muito a gente a procurar pessoas e ler, e cursos, né? Nossa, não tinha aquilo, gente, né? Era outro tempo, né? E eu lembro de sofrer, né? Eu lembro de pensar em desistir, eu lembro de tudo isso. Mas eu lembro também, olha aí, vê se vocês não sentiram isso que eu vou falar agora. Eu lembro de ter muito medo, eu lembro de ter muita dúvida, quando começou esse questionamento de tudo que eu tinha feito até ali. E eu tava com 38, quase 40. Eu lembro disso. E eu lembro também muito bem que eu tentava esconder, eu tentava não dar bola, eu tentava falar, não, isso aí já passa, vamos tocar a vida, né? Eu tentava ir para frente, gente. E toda hora que eu tentava me desviar, que eu tentava sabotar aquilo, que eu tentava não dar bola para aquilo, eu até conseguia por pouco tempo e imediatamente a coisa voltava. E voltava mais forte. Eu lembro que eu fui tendo a sensação de começar a ficar meio que indomável aquilo em mim. Vamos voltar para a palavra protagonista, né? O que é protagonizar a vida, a sua própria vida? Protagonista é quem faz o papel principal dentro de um acontecimento, né? Dentro de um filme, dentro de um teatro, dentro de uma vida. O protagonista é o agente principal. Protagonizar é ter o papel mais importante dentro da vida. E eu acho que o grande começo para isso, né? Para a gente começar a pensar isso, e entender toda essa bagunça que vem, né, com esse processo, com esse grande chamado para protagonizar a própria vida, que é o grande chamado para a gente começar o nosso processo de individuação, o nosso processo de autoconhecimento de verdade, né? É entender que isso é natural, que isso acontece com todo mundo, isso não é uma confusão tua, você não está errada e nem é esquisita e nem é uma perdedora, né, uma pessoa sem valor porque você está questionando tudo. Não, pelo contrário, eu acho que se você aceita que isso está acontecendo com você, é aí que está o teu grande valor também, né? Então eu acho que a grande coisa, o grande começo, o grande apertar o primeiro botão é entender, opa, isso é humano, né?
E essa outra frase que eu vou falar agora é uma frase que eu, se fosse você aí que tá com 38, 40, que tá chegando nesse momento que eu tô falando, você devia escrever lá na tua parede e olhar todo dia para ela, que é: não há transformação sem confusão. Não existe revolucionar sem se questionar, sem temer, sem se confundir. Não existe, gente. Não existe transformação e revolução em linha reta, bonitinha, sem desconforto e dor. Não existe. Diria eu, acredito eu, que esse é um dos grandes propósitos da nossa vida, a gente aprender a lidar com esses desconfortos, com essas dores, com essas transformações que não são agradáveis, porque a gente vem vindo de um mundo onde colocaram na nossa cabeça que a gente tem que desviar do desconforto o tempo inteiro. E a gente tem muitos recursos para desviar do desconforto, né? Muitos amortecedores na vida. Seja comida, álcool, droga, compra, remédio, muita coisa, né? Então, a psique está desacostumada a passar por essas coisas, né? Porque em algum lugar a gente se entope de coisas para amortecer. Então, se a gente vai ter um chamado ali perto dos 40 anos, que é o chamado para você começar o teu processo de autoconhecimento mesmo como adulta, ali, para você entrar nisso, para você poder protagonizar a tua vida, é ou não é, gente? Que a melhor coisa que a gente tem que fazer é entrar no nosso próprio time, parar de jogar contra isso e entender que isso vai acontecer a revelia, não é uma escolha. Você não pode deletar, exterminar, tirar isso. Então, jogar no seu time, entrar nisso e começar a se informar, começar a se acalmar um pouco, começar a conversar sobre isso, é um dos caminhos bem legais também, que eu falo sempre nos meus cursos, nos meus atendimentos, né? Eu tô com um curso novinho, maravilhoso aí, que, tô louca para contar para vocês, já tá tudo mais ou menos pronto, vamos dizer, né, para o lançamento. O lançamento vai ser aí agora, a gente começa alguns eventos aí de pré-lançamento agora ainda em maio, tá? Então fiquem ligadas aí, esse curso novo vai falar muito sobre isso. Eu quis trazer esse curso porque eu vejo que é uma dificuldade de todas nós, esse atravessar, esse protagonizar. Todas nós sabemos que a gente tem que ir para alguma outra coisa na vida, todo mundo sabe, tem um chamado que não vai parar e a gente se perde, né? A gente quer resolver, a gente quer programar ou a gente quer exterminar. E o que a gente tem que fazer se resume numa palavra só, que é atravessar. A gente tem que atravessar os questionamentos, a gente tem que atravessar as angústias, a gente tem que atravessar as maravilhas. A vida é uma grande travessia, né? E a gente tem que ir aprendendo que em vez de lutar, de dar porrada, de tirar, de matar, de exterminar, de afundar, de pôr embaixo do tapete, a gente tem que passar, a gente tem que atravessar. Então esse curso logo logo vem aí, tá? Vou contando para vocês. Mas tem aqui conteúdo incrível nessa live, então fica aí que eu vou fechar ela com algumas coisas aqui que vão ajudar, eu acho que já vocês. Uma das coisas que eu acho interessante também, quando você sente que tem um chamado, né, perto dos 40 para protagonizar a própria vida, é pensar quem é que protagoniza a tua vida hoje, se não você. E também quero dizer que é bem difícil protagonizar a própria vida antes dos 35, 40. É difícil, gente, é normal, tá? Não se sintam ET, é normal. A gente vem ainda de muita necessidade da fala do outro, do olhar do outro, da aprovação do outro. O processo, que é esse chamado que eu falo, é justamente pra gente olhar e falar, opa, chega, né? A gente já aprendeu bastante coisa com os outros, a gente já foi direcionada na vida pelos outros, as pessoas ajudaram, muitas não ajudaram, mas falaram, a gente conheceu bastante coisa já, então agora a gente é adulta o suficiente para a gente dar uma boa revisada e falar, isso é meu, isso não é, isso me serve, isso eu não quero. E a gente começa a falar, opa, agora
quem vai fazer o papel principal dessa vida sou eu. Que delícia, né? Eu coloquei aqui alguns jeitos, né, para ver se abre. Eu sempre falo, eu ofereço conteúdo para ver se abre, amplia aí para vocês, né? Abre insights em vocês. Vocês pegam o que vocês quiserem daqui, tá? Eu coloquei as 4 figuras que, pela minha experiência, né, enfim, de vida aqui, eu vejo que são as pessoas que protagonizam a vida de quem não está protagonizando, né? Então, se você ainda não tem o papel principal na sua vida, talvez uma dessas 4 figuras aqui esteja no papel principal da sua vida. Os pais, pai e mãe, ou pai ou mãe. Se você tem 40 anos e a tua mãe ou o teu pai ainda são os protagonistas da tua vida, eu diria para você pensar numa frase. Tem alguma coisa em você que não quer que você vire adulta. Você está sem coragem de se tornar adulta. Você ainda é filha, filhinha do pai e da mãe. Você ainda precisa deles para eles te dizerem para onde ir. E vai ter um preço muito caro se você, com quase 40 anos ou perto dos 40 anos, não tomar a direção da tua vida. Porque pai e mãe vão embora. E daí? Outra figura que é típica de estar no centro da vida e fazer o papel principal são os filhos, né? E é lógico que as pessoas têm que cuidar dos seus filhos e muitas vezes se doar muito, principalmente nessa primeira infância. Tudo bem, tudo bem. Mas depois, gente, é muito importante. Depois que eu digo, né, dessa primeira parte que confunde, enfim. Mas depois, se esse filho cresce e ele vira o papel principal da sua vida, tem 2 grandes problemas. Um é que você vai se perder de você e o outro é que você não vai fazer o papel mais importante para o teu filho, que é guiá-lo. Ele precisa de uma adulta, de uma mãe adulta, de uma mãe que se cuida, de uma mãe que se questiona, de uma mãe que toma conta da sua própria vida para ele aprender a fazer a mesma coisa. Outro típico e clássico exemplo, esse eu passei, tá? Lá dos meus 30 e poucos, de quem é que faz o papel principal na sua vida, se não você, é o parceiro amoroso. O namorado, o marido, o noivo, sei lá. Como é fácil as mulheres que se apaixonam, como é fácil as mulheres colocarem a parceria amorosa como centro da vida delas. E né, nos meus cursos eu tenho aulas e aulas sobre relacionamento, porque foi também o meu grande processo, mas eu só quero resumir com uma coisa aqui. Nenhum relacionamento onde o outro faz o papel principal na sua própria vida vai ser saudável. Não tem como. E eu ouso dizer que se o outro é o protagonista da sua vida e não você, você é dependente. E o nome disso não é amor. E vai trazer bastante sofrimento. Assinado eu mesma, que já passei por isso. E eu aposto que se eu falar aqui, mais da metade da galera que tá aqui na live comigo já passou por algo parecido e sabe que não dá certo, né? Um relacionamento saudável, né? Onde você tá livre de abusos e você tá livre de loucuras, enfim, tudo que a gente sabe que existe é um relacionamento onde você faz o papel principal na sua própria vida. Onde você ama o outro, gosta dele, mas você não precisa dele para respirar, né? Onde você tá no centro e ele tá ao seu lado. Às vezes até um pouco na frente, em alguns momentos que você precisa, às vezes um pouquinho atrás, quando você tá mais agitada, mas aquele parceiro que anda no nosso lado. E o último que eu quero dizer, para prestar atenção aí também, quando o chefe, né, a figura chefe, a figura trabalho, fica como protagonista da sua própria vida. E quando o trabalho está no centro da vida de uma mulher, né, geralmente ela é aquela filha do pai, aquela mulher yang que tem que trabalhar, fazer, que eu também já tive nesse lugar e conheço. Gente, para quem conhece a minha história, aí nos meus cursos eu sempre conto a minha história, né? Então assim, ó,
conheço na pele essa dor também. Eu acho que eu já, né, já passei já dei meu protagonismo para várias figuras, né? Até eu começar o meu processo ali pelos 40 mesmo. E eu dei o meu protagonismo para o meu trabalho há algum tempo, sim. E a emoção que eu mais tinha era medo, né? Embora eu parecesse incrível, muito bem sucedida, fui muito bem sucedida no trabalho, né? Fiz uma carreira meteórica, né? Assim, fui diretora muito rápido. Valeu, foi tudo bem, foi a minha história. Mas a coisa que eu mais sentia era medo de perder aquilo, né? E me atrapalhou em alguns aspectos bastante. Então, contando essas 4 figuras aí, pensem se você não se sente o protagonista da própria vida, se uma dessas 4 figuras aí está no centro da tua vida, né? Analise, né? Comece o teu processo por isso, por esses questionamentos, por essas reflexões. Essas reflexões são tão importantes. Eu sei que quando eu começo a falar disso, geralmente uma ou outra aparece e fala para mim, tá, mas o que eu faço? Como se eu pudesse falar numa frase a solução para a vida dela, né? Cada vez menos, né, gente? Porque eu acho que a minha egrégora aqui, a minha galera, né, vocês que gostam do meu conteúdo, que fazem curso comigo, ou que fazem análise comigo, eu acho que eu já atraio muito vocês, né, que já sabem que essa fantasia de que uma coisa, um curso, uma coisa que vai resolver a tua vida não existe, né? Mas já também entenderam que como tudo conta, né? Como o que conta mesmo é essa ampliação, essa saída da caixa, essa possibilidade de olhar para novos conceitos, né? E é sobre isso. Foi assim que eu fiz o meu próprio processo e tô fazendo, né? Porque ele é sem fim, e é assim que eu vejo os processos mais bonitos acontecerem, né? Com esses questionamentos. Então eu tô oferecendo questionamentos aqui para vocês. E para terminar a live, eu queria dizer que eu sempre ofereço questionamentos, eu levanto as coisas, eu cutuco vocês, né? Eu fico fazendo essas perguntas, como eu gosto de falar, apertando botões aí. E depois eu ofereço também alguns caminhos para você pensar em começar a fazer, né? Que foram os caminhos que eu fiz. Eu sempre ofereço os caminhos que eu estudei, sim, mas eu sempre ofereço mesmo, e falo mesmo dos caminhos que eu fiz. Porque não adianta nada uma mulher, né, uma analista, por exemplo, como eu, chegar aqui e falar de teoria. Se eu nunca experimentei, se eu não fiz o meu processo, é nisso que eu acredito também, né? Então eu ofereço para vocês coisas que eu fiz, que eu vivi na pele, e coisas que eu ofereço também para as minhas clientes, para as minhas alunas, e que eu vejo acontecerem coisas, né? Transformações e leveza e suavidade e possibilidades, né? A gente vê mais saída na vida. Então eu diria que a primeira coisa é os caminhos, né? Para vocês começarem aí, quem está interessado nisso, é normalizar. Primeiro é normalizar essa confusão. Porque enquanto a gente fica quieta ali no nosso mental, achando que a gente está totalmente louca, questionando a vida perto dos 40 anos e não gostando mais do que tem e olhando para trás e achando que tudo aquilo não faz mais... Enquanto a gente fica nessa situação, a gente paralisa. Então normaliza, relaxa, tá? Você não é a única. Rita Lee passou por isso, Cláudia Lebier passou por isso, e você está passando por isso, e a mulher que você olha para o lado e acha ela incrível, ela também está passando por isso, tá? Só que cada um mostra de um jeito. Normaliza. Outra coisa que me ajuda muito, né, é aceitar que o processo é para sempre. E que hoje eu me sinto muito mais protagonista da minha vida, mas eu não paro de achar áreas da minha vida, ou aspectos meus, ou situações minhas que me desafiam. Então aquela sensação, mas eu fiz tudo isso para chegar de novo nessa dúvida. Eu não falo mais muito isso, porque assim, poxa, é isso, é uma novidade. Eu sempre falo para as minhas alunas nos cursos, se você está com medos novos, dúvidas novas, yes, você está no caminho certo. O problema é uma mulher de 40, 50, 60 anos ter, desde os 18 até os 60, o mesmo medo e a mesma dúvida. Aí eu acho que é legal se preocupar e começar a olhar mais de perto a coisa, porque a coisa está complicada.
Mas se você tem novos medos, novas coisas, beleza, gente, é isso. Vida que segue. Outra coisa que eu acho muito importante é a gente entender que esse questionamento e esse protagonismo, ele vai ser feito por etapas. E essas primeiras tomadas de posse que a gente tem na nossa própria vida, que, ai, como é gostoso! Como é gostoso quando a gente vai tomando conta da nossa vida, a gente vai aprendendo a dar limites, a gente vai se conhecendo, a gente vai questionando, a gente vai dizendo assim, isso é meu, isso eu não quero mais. Ai, gente, é muito gostoso, traz muita potência. Mas isso não acaba, né? É uma etapa para a próxima vir. Mas vão curtindo as etapas, sabe? Se você não conseguiu tudo, se tem uma coisa que ainda dói, é isso, vai indo. Vai por pedaços pequenos, sabe? Não queira mudar o mundo, não queira transformar toda a sua vida de uma vez só, porque aí você paralisa, vai ficar muito complicado e você vai se sabotar. E a última, as duas últimas, que é tudo meio que uma coisa só que eu quero falar aqui. Uma coisa que eu acho, gente, que é... eu acho que é inegociável, assim, pra gente fazer um protagonismo legal na nossa própria vida e poder passar por esses processos todos, é a gente buscar apoio. A gente buscar apoio. Porque enquanto a gente fica presa nas coisas que só a gente pensa e a gente analisa e a gente conclui, a gente é muito viciada nas nossas coisas. A gente tem que buscar apoio. A gente tem que fazer cursos, a gente tem que fazer terapia, a gente tem que ter uma amiga para conversar, a gente tem que escutar, a gente tem que olhar para a segunda camada das coisas, como eu falo, aprenda a vida simbólica, aprenda essa energia feminina que traz esse simbolismo das coisas na segunda camada. Todas as coisas que eu tanto falo aqui sempre, que são as bases dos meus cursos. Isso dá bússola interna pra gente. A gente precisa das outras e dos outros para a gente conseguir, sabe, tomar o papel principal da nossa vida na nossa mão. A gente precisa. Mas não só de pai, mãe, marido. Não, a gente precisa de pessoas diferentes, que não tem nada com a nossa história. A gente precisa de pessoas neutras, de pessoas, sabe? E assim vai. E lembrar que a vida não tá aqui pra gente solucionar, pra gente resolver. Ninguém nasceu para resolver uma vida. Ninguém. Ninguém nasceu para solucionar a vida. A vida não é uma guerra, gente. A gente veio aqui para aprender a atravessar as coisas que chegam pra gente, para atravessar sombras, para achar os nossos aspectos, para poder integrá-los, para poder ir conhecendo pessoas, atravessando situações. Atravessar uma palavra que eu amo, por isso, né? Porque ela não é de guerra, ela é de caminho, né? A vida é um caminho de autoconhecimento sem fim. Então, não se trate como uma guerra, aprenda a se atravessar, eu acho que é isso. E também digo isso porque eu acho que a chegada ali perto dos 40 anos é um dos momentos onde as pessoas se sentem mais em guerra com elas mesmas. E se você se tratar como uma guerra, você vai se violentar. E você não vai ter a coisa que é mais importante para você protagonizar a sua própria vida, que é a sua autoaceitação, seu autoamor. Ninguém protagoniza uma vida sem se aceitar e se amar. E se a gente se tratar como guerra, não vai fechar essa conta, né? Enfim, salve aí, né, nossas rainhas que nos ajudam a entender tudo isso, essas figuras públicas como Rita Lee, como Gal e como tantas outras que a gente perdeu recentemente, né, Fernanda Young, tô lembrando de algumas aqui que essas mulheres que ajudam a gente a entender que dá para fazer diferente, né, que nos inspiram, que às vezes nos irritam, que às vezes nos cutucam em alguns lugares, né? Então, enfim, escutem as músicas delas, leiam os livros dessas mulheres, isso também ajuda bastante, sabe? A gente não é pra gente ser como elas, porque a gente nunca vai ser, porque somos todas únicas, mas, sabe, é como o meu próprio conteúdo, aqui eu tô falando do meu processo para vocês, de forma alguma para vocês fazerem igual,
Mas eu estou compartilhando porque quando eu queria também fazer o meu processo, eu escutava outras mulheres e a força com que elas iam fazendo as revoluções delas me contagiava. Me lembrava que eu também podia. Eu acessava coisas em mim, escutando outras mulheres que eu não sabia que eu tinha, e isso me ajudava muito. Então, sempre quando eu trago a live, conteúdos e meu curso, né, meu curso do Auto-Amor, que, meu Deus, foi um grande sucesso, quero ver se eu faço mais um aí em breve, mas eu tô fazendo menos agora porque eu vou ter um curso novo, esse curso novo tá maravilhoso, né, eu quero muito que vocês possam participar desse curso comigo, porque ele é esse tipo de autoconhecimento que eu acredito. Não tem fórmula mágica, mas tem um grande compartilhamento de experiências, como eu gosto de chamar dessa tecnologia ancestral, como era antes. As mulheres mais velhas e mais sábias e que tinham vivido mais, elas contavam para as outras, bebiam da fonte das mais jovens e as mais jovens bebiam da fonte delas e bebiam da fonte de quem tinha estudado, né? Como a gente tem aí, a base do meu trabalho é o Jung, mas a gente bebe da fonte dessas pessoas para a gente poder juntar uns pedacinhos desse quebra-cabeça e poder protagonizar, poder fazer o papel principal na nossa própria vida. E não tem coisa mais gostosa do que poder começar a entrar nesse lugar. Gente, muito obrigada pelo carinho e pela presença de vocês nessa live de novo, né? Que vocês estão sempre aí comigo. Muito obrigada. Eu vou deixar a live salva aqui. Comentem lá na live. Eu adoro saber, gente, eu adoro saber o que mais tocou vocês. Comentem lá no comentáriozinho. Comentem nos comentários, é ótimo. Mas escrevam lá nos comentários o que mais tocou vocês, que eu adoro saber. Deixo meu beijo e até breve. Tchau, tchau. Boa tarde.